Após a identificação de duas novas sublinhagens do vírus da Covid-19 no país, o Ministério da Saúde recomendou uma nova dose de reforço da vacina bivalente para pessoas com 60 anos ou mais e também para os imunocomprometidos acima dos 12 anos de idade. Esse grupo precisa ter recebido a última dose do imunizante há mais de 6 meses. Eu conversei com a Carolina Ali, que é infectologista e professora da Escola de Medicina da UFOP, e ela falou sobre a importância dessa medida. Vamos conferir. O reforço da bivalente, ele está sendo indicado para alguns grupos especiais, porque são grupos mais acometidos pelas formas graves, né? E a gente sabe que depois de um tempo, principalmente idosos, a quantidade de anticorpo contra a vacina, ela cai. Isso acontece não só para a vacina de Covid, mas para todas as vacinas. Então a vacina, o reforço com a bivalente, ela está sendo indicado para todos os indivíduos que têm doenças que causam baixa imunidade, né? Imunossupressão, acima dos 12 anos, e para idosos, mesmo idosos sadios, acima dos 60 anos. A Carolina também explicou que a proteção contra a Covid-19, doença que ainda não acabou, aumenta com as vacinas mais modernas. Por isso, é preciso atualizar o cartão de vacinação. As vacinas que nós tomamos até então, elas não conferiam, né, uma proteção tão boa. Quanto mais nova foi a vacina, igual é o caso da bivalente, a bivalente ela protege contra a cepa Ômicron, que foi uma cepa que surgiu depois. Então a gente entende que a proteção da cepa Ômicron, ela vai proteger um pouco melhor contra essas novas duas variantes aí que foram identificadas, né, no Brasil, do que as vacinas mais antigas que a gente tomou. Então por isso é sempre importante estar com a vacina atualizada, né, porque a gente aumenta um pouco essa proteção aí contra essas variantes que vão surgir. Mas é claro que o mundo inteiro monitora isso, né? E volto a falar que no momento a gente ainda não tem casos graves por essas novas variantes. A infectologista ainda deu um panorama sobre a situação atual da Covid-19 aqui na região dos Inconfidentes. Nós tivemos casos frequentes aí, né, de Covid no município nos últimos 3 meses. Agora os casos já voltam a reduzir, tá? Felizmente sem casos graves, né, algumas internações, mas sem casos graves, sem desfecho fatal. E agora para o fim do ano, né, o que nós observamos nos últimos anos, se é que dá para a gente estabelecer um padrão da Covid-19, mas que os casos aumentam justamente no fim do ano, princípio do ano. Como disse a Carolina Ali, com a proximidade das confraternizações, encontros familiares e celebrações pelo ano que está acabando, a tendência é que a ocorrência de casos de Covid-19 aumente. Por isso, é necessário que sejam tomados alguns cuidados. A gente tem observado aí o impacto positivo que foi a vacinação, a gente conseguiu reduzir significativamente os casos graves, a vacina ela reduziu também o número de casos, mas nós temos que lembrar que o objetivo principal da vacina é de diminuir caso grave, então algumas pessoas ainda tiveram casos leves. As recomendações, né, a recomendação hoje para a Covid são as mesmas para qualquer infecção viral de vias respiratórias, né, utilizar máscara se tiver sintoma, com isso a gente poupa essa transmissão, né? Se ausentar, evitar convívio social aí se a pessoa tiver sintoma. A questão das aglomerações a gente tem que ficar de olho, né? É claro que isso é inevitável, mas ficar de olho para saber que a gente está muito exposto. Se a pessoa vai num ambiente muito fechado com muitas pessoas, logo em seguida é comum a gente ter infecções respiratórias aí, né? O uso da máscara já não é mais recomendado em larga escala, mas é claro que se aquele indivíduo ele é imunossuprimido, ele tem uma doença, uma condição que abaixa a imunidade, quando ele recebe essa recomendação do seu médico, né, de quando for frequentar aglomerações, de utilizar máscara, né? Então hoje não existe assim uma recomendação igual a gente tinha naqueles momentos mais difíceis, né? A gente continua sempre, né, orientando a higienização das mãos, porque isso a gente vai evitar não só Covid, mas várias outras doenças. Isso a gente observa que as pessoas têm relaxado um pouco, né, mas essa higienização sistemática das mãos, e vacinar e colocar o cartão vacinal em dia, sem dúvida é o mais importante. Tá aí as informações da professora. E se você ainda não se vacinou, em Ouro Preto, a imunização ocorre nas unidades básicas de saúde da sede e dos distritos por meio de um cronograma fixo. No Instagram da Prefeitura você encontra esse calendário.
Já em Mariana, a imunização acontece na central de vacinação, que fica no Barro Preto. Os detalhes no Instagram da Primaz de Minas. E vale destacar que nos 2 municípios é preciso apresentar um documento com foto, o cartão de vacina e o do SUS. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia. Saúde e bem-estar. Cuidar para viver melhor. Uma campanha da Universidade Federal de Ouro Preto.